Nessa nossa última aula do módulo básico do curso de SketchUp, nós vamos conhecer agora um pouco sobre a ferramenta de corte de seção, tá? Ela é uma ferramenta que nós vamos utilizar para estar criando cortes no nosso SketchUp, tanto para visualização 3D, quanto como fosse um plano 2D de corte, tá? Vou fechar aqui, ó. Então, por exemplo, para você aplicar a ferramenta, nós vamos aqui, menu visualizar, barra de ferramentas e aqui opção seção. Aí ativa a nossa barra de ferramentas aqui de seção, tá? A primeira opção que você vai fazer é clicar no plano de seção. Então, ó, você pode posicionar qual é a direção que você quer criar o corte do seu projeto, tá? Ó, ele permite criar o corte em vários faces, ó, vertical, horizontal, inclinado, ó, ele permite que você trabalhe uma forma bem prática com o software. Vamos clicar aqui nessa opção aqui primeiro, ó. Então, clicou aqui, ó, criou esse nosso plano de seção, e aí com a ferramenta mover, você pode clicar, ó, e arrastar o corte, ó, para criar o corte no seu projeto. Por exemplo, eu vou criar o corte mais ou menos até aqui, tá? Então aqui você pode visualizar o corte dentro do seu projeto. Clicando aqui na segunda opção, ó, você pode exibir o plano de seção. Então você pode ocultar ele, ó, e tá visualizando ó, de maneira bem simples, tá vendo? E essa opção aqui, ó, exibir o corte da seção. Então você pode ocultar o corte também, ó, tá bom? Clicando aqui novamente, ó, o corte ativou, ó, tá? Por exemplo, se eu tenho dois cortes aqui, vou criar um outro corte aqui e eu vou arrastar aqui. Criei o outro corte, tá? Ó. E aí aqui eu tenho a opção de ocultar eles, ó, e ocultar o corte. Então, ativando aqui o plano da seção, eu posso dar dois cliques e selecionar outro corte para trabalhar. E aí eu posso ocultar novamente, ó, para eu estar visualizando, tá? Ó, dois cliques, clico aqui, ó, visualizando o plano de corte. E também, né, criar aí tipo um corte de uma planta baixa, ó. Ó, você pode estar optando por trabalhar desta forma aqui também, tá? A visualização em corte no SketchUp ela é bem útil, por exemplo, quando você já modelou uma residência, você pode estar optando por fazer o corte do topo do teu projeto para estar corrigindo algum modelo aqui, tá aplicando alguma textura na parede ou até mesmo para estar mobiliando a sua residência, tá? Outra opção assim que é muito comum a gente usar com os cortes são os estilos de câmeras. Então, por exemplo, aqui, ó, vou pôr aqui a vista frontal, tá bom? Vou ativar aqui o plano de seção e vou ativar o meu corte aqui, ó, tá? Ó, então, com a vista frontal, eu visualizo aqui a frente do meu corte. Porém, esse estilo de visualização aqui, ó, ele está em perspectiva, ó, tá vendo que eu consigo visualizar todo o madeiramento do meu telhado, toda a estrutura, como um 3D cortado mesmo, tá? Nós temos a opção de visualização do projeto em perspectiva ou projeção paralela. Então, por exemplo, aqui no menu câmera, ó, eu tenho essas opções aqui, ó, perspectiva de dois pontos, perspectiva e projeção paralela. Vou clicar aqui em projeção paralela e aqui eu visualizo a frente da minha residência. Ó como ficou. Agora sim eu tenho um corte, ó, como se fosse um corte feito em CAD do meu projeto. Ó, eu tenho ela em projeção paralela. Você não tem aquele efeito de profundidade que uma perspectiva apresenta, tá? Ó, vou pôr perspectiva, ó como ele ficou. Projeção paralela, ó. E temos também a opção de perspectiva de dois pontos, tá? Que ela dá mais ela dá uma aprofundada, ó,
na tua imagem, tá? Aqui já visualiza, ó. Deixa eu voltar aqui para a tela. Perspectiva de 2 pontos, tá? A projeção paralela é a mais indicada para a gente trabalhar com visualização de cortes do nosso projeto. Eu vou voltar aqui para a câmera. Não, deixa eu ativar aqui. Por exemplo, ó, aqui eu estou trabalhando em perspectiva ainda, tá? É em projeção paralela. Então, às vezes acontece isso aqui, ó, às vezes você pode estar trabalhando, tá vendo aqui, ó, como está o corte aqui, ó, ele começa a cortar o meu modelo 3D, ó. Então, quando acontece esse tipo de bug aqui, ó, você vê, geralmente é porque você está trabalhando com projeção paralela e não com perspectiva do seu projeto. Ó, como ficou, tá bom? Ó, por exemplo, vou ativar aqui novamente outro corte, pegar aqui o topo, ó, vista top, câmera, projeção paralela. Vou desabilitar aqui, ó. Então eu tenho aqui a visualização, ó, como se fosse uma planta baixa de CAD mesmo, ó, tá vendo? Então essas seriam as opções de corte, tá? Você pode estar trabalhando com diferentes pontos de corte mesmo, ó. Ó, em diagonal, ó, que interessante que fica, tá? Ó, você pode estar criando diferentes tipos. Vale ressaltar que trabalhar com cortes no SketchUp, ele tem uma certa limitação com relação à renderização, tá? O pessoal que trabalha, por exemplo, se você trabalha com o V-Ray aqui dentro do SketchUp, o Podium, por exemplo, aí eu vou fazer um render 3D aqui do corte. Se você for para renderizar uma cena de corte, ele não vai gerar o render do corte, ele vai gerar o render normal do teu modelo, tá? Ele não vai gerar em corte utilizando apenas essas ferramentas aqui. Se você precisa criar um corte aqui, fazer a renderização, você vai precisar trabalhar com duas ferramentas de plugins, que é o Zorro e o Section Cut Plane, tá? Que são ferramentas específicas que você vai criar um componente desse seu corte aqui, ó, o teu 3D vai ficar cortado realmente, e aí sim ele vai gerar a renderização. Só que daí você vai perder o que foi ocultado aqui. Então você salva o arquivo separado e cria esse corte voltado para renderização, tá? Não vou falar agora nessa aula sobre plugins, tá? Vou deixar para falar no módulo avançado. Isso aqui foi apenas uma visualização para a gente estar conhecendo um pouco sobre os cortes para o SketchUp, tá? É bem simples, não tem muito o que falar, tá? Não tem muito o que fazer mesmo, ó. Ó, eu posso clicar, posso deletar o excesso de faces que eu criei, ó, de cortes, de planos de corte. Posso ficar somente com um, posso estar trabalhando de forma bem simples com os cortes no SketchUp. Então, assim, ó, seria exatamente isso, ó. Dá 2 cliques para ativar o corte, ó, e move, tá? Para a aula de hoje, seria exatamente isso, tá? Nós terminamos agora o curso módulo básico, tá bom? É apenas os conhecimentos de parâmetros, de modelagem que você teve. Agora nós vamos entrar no módulo avançado de SketchUp, onde nós vamos estar aprendendo novas técnicas e novas ferramentas de trabalho para complementar os nossos projetos, tá bom? Então seria isso para essa aula, então até a próxima aula já no módulo avançado então. Um abraço, tchau, tchau.